Olá pessoal, vamos continuar trabalhando a questão da filosofia no sentido de entender um pouco mais sobre os conhecimentos sobre a epistemologia. Vamos lá. Continuando a entender Aristóteles, ele não desprezou o valor do sensível, mas dedicou-se a investigar seus processos e objetos que denominou de formas sensíveis. Nós vamos entender um pouco mais sobre as formas sensíveis a partir daí. Vamos lá. Temos o quê? Segundo ele, sentidos próprios. Sentidos próprios é que cada um dos sentidos pode captar formas sensíveis, como as cores, sons e odores. Sentidos comuns, como a quietude ou a grandeza, que não seriam percebidos por um ou por outro sentido em particular. Parece meio complicado, mas eu vou desafiar você, a partir desse momento, a entender essa questão de sentidos próprios e sentidos comuns. Vamos lá, observe. Pois bem, você deve ter lido e meditado, refletido um pouquinho sobre a conversa do professor Aristóteles e o aluno César. Sendo assim, ele considerava as sensações como marcas deixadas nos sentidos próprios e no sentido comum pelas formas sensíveis. Daí, sensações seriam derivadas como seriam. Nós vamos ver isso. Mas qual é o sentido? Eu quero fazer uma pergunta a você, que você foi desafiado a usar para compreender a conversa muda entre os dois. Não houve som de voz, mas os dois conversaram. De que forma você pode entender isso aí? É claro que você utilizou um dos sentidos, a visão. E a partir da visão gerou outro. Mas a pergunta ali estava entre alguns sentidos próprios, não é? E sentidos comuns. O sentido próprio é aquele que, como nós vimos, o próprio paladar. Não é possível você sentir o sabor de algo se não for especificamente pelo paladar. É isso que ele quer dizer. Já o sentido comum não, é algo que podemos perceber, mas não podemos avaliar que isso vem de alguns sentidos que nós temos. Quais os 5 sentidos que temos? E que você sabe, o paladar, o tato, o olfato, a audição e também o próprio paladar. Então nós temos isso como sentidos. Isso não se percebe. Como se percebe a grandeza? A grandeza é um adjetivo, não é a questão, a grandeza é um substantivo. O grande é um adjetivo, algo grande. Algo grande é algo que você não consegue pegar, mas você consegue dimensionar pelos olhos ou pelo tato. Não é? Mas é dessa forma que a gente percebe isso. Mas vamos continuar observando essa linha de pensamento dele. Como seriam derivadas essas sensações pelas formas sensíveis? Vamos lá. A fantasia é uma delas. A fantasia é aquela capacidade que temos
de constituir imagens das formas sensíveis. Quando pensamos em algo, quando fantasiamos algo, nós vamos construir imagens. E isso é uma fantasia. E isso é através da forma sensível. Outra sensação que nós temos, a memória. A memória é a capacidade de conservar imagens das formas sensíveis. Quando pensamos numa fantasia a qual nós já memorizamos, nós vamos lembrar. E isso faz parte da sensação. E por último, que nós temos aí, essas derivações, seria a experiência, que é o resultado da acumulação de imagens sensíveis na memória. Quando temos experiência acerca de algo fantasioso, criamos imagens e guardamos na memória. Isso é chamado formas sensíveis, ok? Que são as nossas sensações. Vamos seguir. Para ele, a experiência era a base para chegar a uma nova etapa, o conhecimento inteligível. O que é o conhecimento inteligível? Vamos lá. O intelecto poderia apreender as formas inteligíveis presentes nos diferentes objetos particulares, onde ele dividiu em dois. Quais são esses objetos, ou essa forma particular de apreender? Esse intelecto, o intelecto potencial. O que seria o intelecto potencial? O intelecto potencial está relacionado àquilo que nós podemos apreender. Existe uma potencialização, algo que nós podemos adquirir com o conhecimento. Mas tem outro intelecto, são dois, né? O segundo é intelecto atual. Quando você apreende algo, você utilizou o intelecto potencial. A partir do momento que você assimilou esse conhecimento, se torna o intelecto atual. Então, são duas formas que você tem, ok? Não é difícil isso, algo simples, ok? Vamos seguir. Nesse sentido, Aristóteles concluiu que o conhecimento seria o resultado da experiência e da abstração gerada pelas formas sensíveis. Daí, o intelecto poderia realizar a abstração e alcançar as formas inteligíveis. Ok? Não é algo difícil, mas é algo que você pode rever, meditar, refletir sobre cada uma das situações que você pode encontrar. Ok? Então, até a próxima aula.